Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria de SAP MM hoje, né? A gente está com bastante mentorias aí e mais uma vez nosso parceiro aí de comunidade, o Fábio Desan, expert de mercado vários anos. Então, para você que está chegando agora, não está ao vivo aqui assistindo a gente, ou para você que está no replay, a gente já tem aula um, ou melhor, a mentoria, que é uma aula um, 2 e 3. A gente está na nossa quarta mentoria aqui. Se você ainda não viu, vale a pena você ver as anteriores, tá bom? Desan, muito boa noite. Se apresenta aí para quem ainda não viu, ainda não te conhece, né? E conta um pouco aí e bora para o conteúdo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro aqui de hoje. Começar agradecendo ao Freire pela oportunidade de compartilhar aqui o conhecimento e contribuir no aprendizado aí de todos, tá? Meu nome é Fábio Desan, para quem ainda não me conhece. Eu sou especialista SAP, S/4HANA. Trabalho com SAP. Eu trabalho, na verdade, com SAP, S/4HANA, sou especialista. Sou marido da Paula, em primeiro lugar, e pai da Liz, e minha filha de 4 anos. Mais de 10 anos aí no mercado SAP, no qual nos últimos anos eu estou bem envolvido na parte de treinamento e formação e atualização de profissionais SAP. Como o Freire disse, nós estamos aqui em uma continuidade das aulas, então esse é o nosso quarto encontro. Então, nós vamos dar sequência aonde nós estamos vendo ali o processo do início ao fim do módulo de MM, tá? Eu vou fazer aqui alguns comentários, nós vamos entrar ali na parte da Miro hoje, falando ali de Miro, e depois a gente vai fazer aqui um processo do início ao fim no SAP. Vocês vão ver que, ora eu vou estar utilizando o SAP Fiori, ora eu vou estar utilizando o SAP GUI, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento, aqui no chat, ou ligando o seu microfone e fazendo ali a pergunta, tá? Deixa eu separar aqui minha tela para abrir. Mas só confirma, por favor, se vocês estão vendo minha tela. Aí eu já fico mais... Sim. Sim. Legal. Sim, sim, estamos. Aí. Essa... Espera aí, pessoal, deixa eu só pegar... que eu me perdi aqui. E sumiu a barrinha do... Sumiu aquela barrinha do Zoom, sabe? Eu cliquei aqui em ocultar. Ô, Você Freire, você fala. consegue parar de compartilhar minha tela aí? Eu acho que volta aqui para mim, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que Aí, Force Stop Share. deixa eu compartilhar aqui. Aí, beleza. Ah, tá carregando. Beleza, agora carregou. Agora vou parar de compartilhar.
E aí você tenta compartilhar de novo. Pronto. Tenta compartilhar Beleza. novamente. E agora foi. Então, vamos lá. Tá tudo certo aqui. Sim. Então, só para voltarmos aqui um pouco e passar aqui pelos temas que nós já vimos anteriormente, tá? Então, o que já abordamos nas aulas anteriores? Então, dados mestres. Então, mestre de material. Então, como eu tiro material, um produto no SAP. Mestre de fornecedor, e hoje a gente vai entrar um pouquinho nesse tema também, tá? Requisição de compras, tá? Ixi, esse teclado dá problema. Requisição de compras, pedido de compras, MIGO, e hoje nós vamos ver a parte da Miro, que é a revisão de faturas, e aqui no Brasil entra também a escrituração da nota fiscal. Tá? Então, a partir do momento que eu faço uma requisição, tenho uma necessidade, eu crio um pedido de compras com meu fornecedor, com valor, recebo esse pedido de compras, eu registro aqui uma fatura, né, no meu sistema para executar ali o pagamento deste fornecedor. Eu vou abrir aqui, deixa eu fechar. Eu vou criar aqui um pedido de compras para contextualizar o nosso processo. Eu vou criar um pedido de compras para este fornecedor, deste material. Quantidade, preço líquido. O fornecedor está errado, peraí. E deixa eu verificar. Então, eu criei aqui no sistema um pedido de compras, onde eu estou comprando deste fornecedor, tá? Este material, esta quantidade, com esse preço líquido, e a data de remessa que eu espero que ele entregue para mim o material, que ele chegue na porta, tá, da minha empresa, com o caminhão e a nota fiscal para entregar, dia 29 de maio. E aqui, deixa eu ver se o sistema gerou a mensagem. Não gerou a mensagem, mas deixa eu ver se eu consigo colocar manualmente aqui. Também não. Preparação. Tipo de saída. FO. Depois eu vou mostrar aqui. Depois eu vou mostrar aqui para vocês o formulário que o sistema gera, tá? Não gerou para esse pedido, mas depois eu vou entrar ali. Opa. Eu estou com um computador diferente, está me atrapalhando aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui o workflow. Pedido liberado. Então tá. A partir do momento que eu crio esse pedido, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar a entrada de mercadoria, transação MIGO. Depois a gente faz esse processo para o Fiori também, tá, pessoal? Então, aqui eu estou recebendo esse material. Deixa eu colocar o depósito. Vou registrar. E agora, lá no nosso pedido, nós temos uma informação adicional, que é o histórico do pedido. Deixa eu voltar para cá. Então, agora aqui nesse pedido, eu sei que essa compra que eu fiz para esse material, ela tem aqui um recebimento que foi efetuado. Então, essa SAP eu consigo ali fazer o rastreio, né, o traqueamento de todo o processo do que foi feito para aquele pedido, tá? De uma forma individual. É mais fácil, quando eu olho pedido a pedido, porém tem relatórios que nos ajudam também a controlar o status ali do processo de compras, né? E agora nós vamos fazer a Miro, a transação Miro. E eu queria ouvir um pouco de vocês, qual que é o objetivo da transação Miro? Qual que, ou os objetivos, né? Falando de empresa. Para que nós vamos acessar a transação Miro e realizar ali uma entrada de faturas? Qual que é o principal objetivo? Quem tem alguma uma visão, ou quem realiza Miro, Migo aí na empresa também? Geralmente é usada para quando entra com a nota fiscal depois, né? A entrada da fatura, né? A validação da nota. Entrada da fatura. É. Da fatura. E aí cai e aí vai para as fatura e aí gera a ordem de pagamento também, né? Gera contas a pagar, né? Contas a pagar, isso aí gera contas a pagar. Perfeito, exatamente. As contas contábeis, né? Gera contas a pagar e a contabilização, uma contabilização ali também, né? Dependendo do processo, tem uma contabilização específica. Então, o que mais a Miro ali, para quem conhece também? O que vocês acham? Se você tiver algo a mais ou para adicionar, Denison, pode trazer aqui para a gente. Deixa eu ver aqui no chat, parece que tem uma coisa aqui. Ó, Jonathan, no Brasil serve para entrar a nota fiscal, exceto na operação de venda com entrega futura, gera obrigações a pagar e contabilizações na operação. É muito bacana isso daqui, eu vou até colocar aqui, obrigações, essa contribuição do Jonathan é interessante. Obrigações fiscais aqui, acho que é isso. Contabilização, entrada da fatura, escrituração e registro ali da nota fiscal recebida. Alimenta, né? Boa, SPED, entre outros ali relatórios, como que eu posso dizer? Contribuições acessórias, né? Ele não gera contribuição acessória, porém ele alimenta os dados para depois gerar as obrigações acessórias. E eu queria, e se eu falar para vocês assim, ó, estes não são os objetivos da Miro. O objetivo da Miro é
Aqui eu estou trazendo uma linha de raciocínio, tá? Então, qual que é a visão que eu vou trazer aqui? Então, eu tenho aqui... eu vou colocar aqui resultados, tá? Resultados ou outputs de uma Miro realizada. Deixa eu colocar aqui. Então, a entrada é registro da fatura, né? Entrada, o registro da fatura, contabilizar. O objetivo da Miro, isso eu quero tornar aqui de uma maneira muito mais simples, tá? Para a gente entender o objetivo e o resultado, é da forma como eu gosto ali de olhar na Miro. Então, basicamente, tá? Basicamente, assim, de uma forma simples, falando do SAP no contexto como um todo, independente do Brasil, porque aqui nós temos questões que são válidas em qualquer lugar do mundo e questões que são específicas do Brasil. Então, se nós pegarmos aqui essas três primeiras aqui, são questões globais e aqui depois vem questões do Brasil. E quando a gente fala aqui de escrituração de nota fiscal também, eu vou colocar aqui um ponto, que é validação dos impostos, tributos ali da nota fiscal e do sistema. Então, o objetivo da Miro, eu vou colocar aqui um ponto e vocês podem trazer aqui as contribuições e ponto de vista, tá? O objetivo da Miro, simplificando, tá? Como que eu posso chamar aqui? Eu vou colocar aqui uma palavra, mas depois se eu achar uma palavra melhor, eu vou mudar aqui. Então, confrontar ou validar se o valor da fatura ou nota fiscal, quando a gente fala do Brasil, especificamente, está correto com o do pedido de compras. Então, basicamente, o objetivo, a ação que eu faço na Miro é confrontar ou validar se o valor da fatura da nota fiscal está correto com o pedido de compras e as regras de negócio da empresa. Então, vamos lá, eu tenho pedido de compras e eu tenho ali também a Miro, né, a revisão da fatura. Revisão da fatura. Se meu pedido de compras está com R$100, né, a minha Miro, ela tem que estar ali com R$100, ou se houver alguma outra regra da empresa, pode ter ali alguma exceção. Então, pensa aqui que a Miro, em um processo de compras, um ponto aqui, tá? Então, quem queria o pedido de compras, geralmente, é o comprador. Eu vou colocar aqui o comprador, vou colocar o nome dele aqui, o Antônio. E quem realiza a Miro, geralmente, é alguém do fiscal ou financeiro da empresa. Vai depender de empresa para empresa. E aqui é a Marta, tá? Para efeitos de validação do processo, de auditoria, é muito importante que em processos críticos para a empresa ou processos que envolvam dinheiro, sempre tenha mais ali de uma pessoa olhando para aquele processo, não só para a segurança, mas também para garantir que o processo está correto. Porque imagine assim, o Antônio criou o pedido de 100 e ele vai fazer uma Miro de 100 também. Só que 100 estava errado. O correto era 101. Ou seja, o Antônio ele não tem ele vai estar tão... Ele não vai ter uma massa crítica para ver se aquele processo está correto ou não. Tá? E, além disso, tem outras questões de segurança.
Agora, a Marta, ela pode falar, opa, Antônio, corrija aqui, está errado. A Marta tem uma outra visão e uma visão complementar. Então, via de regra, a minha Miro, ela tem ali este objetivo, tá? Para separar aqui. E como resultado, tá? Então, aqui o objetivo, aí aqui eu vou até colocar um outro ponto aqui, acho que vai fazer sentido. O que faz, né? O que faz a Miro, vou pensar assim, né? E aqui qual o resultado, quais são as consequências. Então, por exemplo, a Miro, ela pode fazer diversas coisas, como, por exemplo, validar o preço total da fatura com o pedido. Validar o preço do item. Então, imagine assim, se eu comprei o item por R$100 e o fornecedor me enviou o item por 150, e aí, o que eu vou fazer? Tá? Validar, no caso do Brasil, os impostos, os cálculos dos impostos. Validar duplicidade também, ela tem essa função, duplicidade de faturas. Imagine que eu vou registrar a fatura 2 vezes, tá? O que mais aí que vocês, se alguém lembra assim, o que faz, né? E, a partir do momento que eu tenho esse objetivo aqui da Miro, tá? E eu realizo, e ela me ajuda a realizar essas ações aqui, eu tenho esse resultado. Tá? Então, é muito interessante construir, e isso me ajudou muito ao longo da minha carreira, sempre uma linha de raciocínio trazendo esses pontos, né? Então, objetivo. O objetivo, pensem que é algo que precisa ser feito, exista o sistema ou não, tá? Exista o sistema ou não. Se não tiver nenhum sistema, eu precisaria minimamente pegar o pedido de compras numa mão, pegar a fatura ou a nota fiscal na outra mão e com o olho assim conferir. Ok? Então, se eu tiro o SAP, qual que é o objetivo da Miro, né? O que tem por trás ali da Miro? Depois, o que ela faz e qual o resultado dela. Né? O resultado, e aqui quando a gente fala aqui de resultado, até falando da integração com outros módulos ou algo do tipo assim. Então, tentem trazer esses inputs, tá bom? Sempre quando for pensar alguma coisa assim no SAP, o que faz a ME21N? Quer dizer, qual que é o objetivo da ME21N? O que ela faz? E qual que é o resultado que ela gera? Então, eu vou criando uma linha de raciocínio e uma base de conhecimento também para vocês. É importante sempre ir criando uma base de conhecimento, porque a jornada do mundo SAP ela é bem ampla, assim. E antes de avançar aqui, eu queria saber, fez sentido, assim, essa explicação, pessoal, para vocês? Alguém tem uma pergunta? Ou algum complemento? Eu tenho uma informação do ponto de vista de CO. Opa! Ali, ó, validar preço do item e tal. Esse daí é um ponto de vista totalmente de compras, né? Ou seja, você negociou com o fornecedor, esse preço do item ele foi informado ali no pedido, e aí, teoricamente, deve-se seguir, né, os passos subsequentes ali, seguindo aquele mesmo preço acordado com o fornecedor. Uhum. Mas e se na Migo, eu vou falar nas duas, tá? Na Migo e na Miro, os valores ali, porque até onde eu sei, na Migo também informa valor, certo, Desan? Existe, o valor ele é originado na Migo. O valor ele é automático, vamos dizer assim, né? Com base no pedido. Perfeito. E para onde vai essa... Tá, beleza, você fez ali um pedido de compras. Só que esse material que você está comprando, o fornecedor, ele vem com custo estándar
né, calculado, previamente calculado, se está comprando ali para uma matéria-prima, principalmente, né? E aí, quando você gera uma diferença de preço, aí eu estou falando já puxando preço informado nesse processo de compras versus o preço do custo estándar que foi calculado previamente pelo time de CO, tá? Uhum. Gera-se uma diferença de preço, tá, pessoal? E essa diferença de preço, ela simplesmente ela não é estatística, ou seja, ela vai para o lugar, ela vai impactar alguma coisa, tá? Então, muito importante essa atenção nesses preços. Porque se eu errar um zero a mais, um zero a menos, era R$ 100, eu colocar R$ 1.000, ele vai gerar uma diferença de preço, tá? Essa diferença de preço. Isso vai impactar onde? Lá no fechamento, no cálculo do custo real do produto, que estava foi ali esperado, vamos supor que o matéria-prima, eu estou comprando para estoque, foi o custo estándar dela foi calculado a R$ 90, exemplo bem simples. Só que o cara colocou no pedido de compra R$ 100, porque acordou com o fornecedor, mudou R$ 10 ali e tá tudo certo. Então, por aí só se já tem uma diferença de R$ 10. Só que lá na Miro foi feita uma outra coisa. Ao invés de você entrar com R$ 100, entrou com R$ 1.000. Tá? Então você tem sim uma absorção disso no fechamento, tem sim um impacto disso depois do CO. E por que eu estou dando toda essa volta? Porque você não deve, se você entra com um pedido, com um amigo, um mamiro, você não deve tentar ficar quietinho e esperar que ninguém veja, né, esse possível erro, veja essa possível discrepância, porque vai estourar em algum momento, tá? Vai acontecer uma diferença de preço e vão pegar, principalmente o time de CO, vai demorar. Se você lançou no dia 10, o fechamento é no dia 30, vai demorar aí 20 dias, mas vão pegar e aí é até pior essa demora. Então, muito melhor você levantar a mão e falar assim, olha, tá vendo essa nota aqui, gente? Era R$ 100, o pedido veio a R$ 100, eu acabei lançando R$ 1.000 aqui, porque eu errei um dígito, e e aí, como que a gente faz? Já resolve na hora, porque você tem tempo com a Cefaz, você consegue, Cefaz nem tanto, né? Porque você está falando de entrada ali, mas você consegue fazer um estorno disso daí de uma forma mais simples. Agora, esperar virar um mês, esperar rodar fechamento para depois ver que está errado, depois você, né, assumir ali que está errado, é complicado. Então, já levanta a mão, saiba que vai ter impacto, tá? O Desan, também existe uma situação. Nesse caso que você está citando, se você informa o IVA errado do produto, ou seja, o código dos impostos errado, quando você vai fechar a Miro, existe também uma diferença, ela altera totalmente os valores e ela não fecha com a nota fiscal. Então, é muito importante, na hora que você está emitindo o pedido, você verificar o IVA correto do item que você Perfeito. está comprando. Se esse item tem destaque ICMS, se ele tem substituição tributária, se ele tem a PIS/COFINS, que hoje até a regra foi mudada agora recentemente, no início de maio, porque tudo isso no fechamento da nota você vê discrepância. A nota não fecha, você não consegue lançar a nota fiscal. Perfeito, perfeito. É, e sem isso, eu não consigo lançar Miro, e se eu lanço a Miro errado, eu posso cair em alguns cenários, e o que o Freire trouxe para uma indústria, isso é extremamente crítico, assim, crítico, porque vai gerando, vai acumulando problema, vai calculando o preço do material diferente. Então, a gente entra em um cenário contábil que o profissional de MM, user, o consultor, ele precisa entender como que ali somente quando é o preço estándar, ele trabalha
como que ele vai calcular o LED, ele vai impactar outras questões, porque isso daqui vai virando uma bola de neve e, meu Deus do céu, vai dando um ponto. Só que aí a gente traz um elemento também que, quando o sistema, quando existe quando a empresa consegue fazer com que o sistema evite esses erros ou alerte esses erros, a gente consegue, primeiro, tomar uma ação mais rápida, ou segundo, a gente não consegue nem concluir o processo porque está com erro. Nós vamos fazer aqui uma miro e eu vou trazendo esses comentários para a gente. Então, na minha visão, eu sempre procuro deixar o máximo de regras de negócio configuradas ou customizadas no sistema, justamente para evitar ali a falha humana. Na verdade, nem para evitar a falha humana, é para auxiliar. Ó, eu vou falar bonito agora, hein? Não é para evitar a falha humana, é para auxiliar o acerto humano. Ó, falei bonito, hein? Falei bonito. Foi bem legal. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na Miro agora. Deixa eu deixar essa tela aberta. E, eu vou colocar a empresa aqui. Agora, vai ganhar um chicabom, tá? Depois você passa aqui na rádio para retirar o chicabom, tá? Quem acertar isso daqui. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer na Miro? Eu tenho que fazer. Então, entrei aqui na Miro, já coloquei a empresa, tá? Não é a empresa, mas qual a primeira coisa que eu preciso fazer aqui na Miro, sabendo que eu tenho esse pedido aqui para dar entrada? O que vocês fazem, né? Às vezes vocês podem fazer ali. E o Hugo colocou uma questão aí também de automação utilizando o XML. Eu vou falar disso também, tá, Hugo? Um bom ponto você trazer isso. Então, assim, eu entrei aqui na Miro. Eu posso colocar a data aqui. Posso colocar aqui o número da nota fiscal, da fatura. Deixa eu carregar. Aí. E agora, eu posso pegar... Eu posso pegar aqui e colocar o número do pedido. Certo? Eu vou fazer assim esse, tá? Contudo, eu não recomendo fazer a Miro assim, tá? Eu vou me aprofundar até em Miros aqui, criar alguns cenários para a gente entender as possibilidades, tá bom? Então, esse daqui é um primeiro cenário básico 1 para 1, eu vou fazer de uma forma simples, depois vou criar um pedido e a gente vai deixar um pouquinho mais complexo. Então, aqui eu vou colocar 100, né? Coloquei aqui o valor 100, aqui ele pede um código de imposto, eu vou colocar um código que não vai calcular nada nesse momento, para não dar nenhum problema. Percebam aqui, ó, que ele calculou saldo zero. Esse saldo, o que ele está fazendo? Ele está somando o valor dos itens, mais alguns impostos que possam ter sido calculados por esse item, e o valor da fatura. Aqui no Brasil, agora, nós temos que preencher... Opa. Aqui é a categoria YA. E ele apareceu aqui o botãozinho nota fiscal. Aqui na nota fiscal, aparentemente está tudo preenchido. Eu tenho que preencher aqui, né, o número do log, que depois gera lá. Aqui embaixo, o número aleatório. Aí, ok, colocar a data.
Aí aqui depois eu posso ver, ó, não tem impostos, né, que eu coloquei impostos zeros. Então, toda essa tela aqui, ela gera informações para obrigação acessória no SAP. Então, quem trabalha aqui na parte fiscal, em alguma empresa, tá aqui que começam as informações chegarem lá. Então, se chega informação incorreta lá na minha apuração ou na minha obrigação acessória, a origem está vindo daqui, tá? Para as notas fiscais de entrada registradas via amigo. Eu vou voltar aqui. Antes de registrar, eu vou simular. Aqui ele mostra contabilização, então eu vou fazer um contas a pagar aqui, vou pagar esse fornecedor. A princípio, não deu uma mensagem de alerta aqui, correto, mas bloqueado. O que é isso? Simular. Voltar. Onde que eu vejo essas mensagens? Eu vou registrar aqui. Vamos ver. Acho que ele vai lançar ela bloqueada. Lançou ela bloqueada. Então, aqui eu realizei a Miro. Então, eu garanti, não deu nenhum erro, né? Tudo ok, tudo bacana, cenário perfeito, eu tenho um pedido, migo e Miro. Então, aqui, o que é isso daqui, gente? Tipo de versão de documento. Acho que eu já sei, porque ativar o retail nesse ambiente, tá? Tem algumas funcionalidades que é do retail. Tá, vamos lá. Então, fizemos aqui um caso básico, onde o nome desse pedido aqui é País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas, porque deu tudo certo. Agora, vamos complicar um pouco mais e vamos nos tornar ali especialistas em Miro, tá bom? Eu vou criando aqui alguns pedidos. Vou criar este pedido. TG11 com a quantidade 10. Vou colocar aqui TG011 com a quantidade 100. Já vou preencher o imposto aqui, para não ter problema lá na Miro. Então, vamos gravar aqui esse pedido. Opa. Qual que é o número mesmo? Então, vamos lá. Então, este pedido, ele tem 2 itens. E agora eu queria ajuda aqui de vocês, como que a gente pode criar um cenário para realizar a entrada desses itens. Então, nós temos um item aqui, esse daqui que nós temos 10 peças, e esse outro aqui que nós temos 100 peças. Aí, eu enviei para o fornecedor, e eu queria saber de vocês, quantas notas fiscais que o fornecedor emitiu para esse pedido? Aqui a gente está criando, tá? A gente está criando um cenário, mas para vocês falar, vamos supor que ele emitiu 1 ou 2 notas fiscais. Como que a gente pode testar aqui? Bom, galera, vamos participar. Aí você abriu, eu falo, é você então para ele. Você tá aí, Se a gente não participar, não faz sentido ter mentoria. Não, eu quero que a galera participe. Aí. Não precisa ter vergonha não, galera. A pessoa deve estar com o microfone com problema, não é possível. Um por vez, Vamos falar pessoal. aí, Um por vez, duas porque... notas. Vou chutar um. Aí, vamos lá. Todo mundo falando que eu não estou conseguindo entender aqui, gente. Vamos lá. Seriam 2 notas, eu acho.
Não, assim, na verdade, assim, pode ser quantas notas? Pode ser uma só, 2, 3, 4, 5, tá? Mas vamos criar aqui um cenário, vamos considerar que ele emitiu, tá? Uma nota fiscal 01. Ele emitiu com 5 peças do item 1, item 1 foi 5 peças, tá? E o item 2 foi com 50 peças. Aí depois ele emitiu uma nota fiscal 2 com o item 1. Quero ver se vocês vão entender essa jogada. E depois uma nota fiscal com o item 2 de 50. Opa, ali está 500. 50 peças. Então, eu enviei um pedido para o fornecedor e ele emitiu aqui 3 notas fiscais, tá? Poxa, fornecedor, não tem como você emitir uma nota fiscal só, não? Só que nesse caso aqui, ele fez entregas em dias diferentes, por conta da disponibilidade da mercadoria, isso, aquilo, coisas do tipo, tá? Então, eu consigo registrar 3 notas fiscais para um pedido no SAP? Considerando que o SAP é um sistema alemão, o que vocês acham? Sim. 3 notas fiscais, 3 miros para um pedido. O SAP é um sistema alemão. Sim, eu posso. Não posso Posso fazer isso. E onde eu me embaso aqui é que a legislação brasileira não tem nenhuma questão que impeça isso. Não sei, talvez em algum cenário específico. Mas vamos lá. Então, agora nós vamos fazer amigo 1, amigo 2, amigo. Vamos fazer migo. Miro 1, miro 2, miro 3. Exato. Sim, Luiz. Dependeria da saída da mercadoria? O quê? Por exemplo, vai sair em dias diferentes, então cada dia teria sua nota específica, né? O que saiu Sim, exatamente, pode ser isso. Saiu, saiu da sua empresa, né? Saiu do seu controle, né? Igual da última aula. O que pode acontecer tem uma cor. O fornecedor pode falar assim, ó, você quer que eu emita nota fiscal dias parciais ou você quer que eu entregue tudo no último dia? Sei lá, a empresa fala assim, não, vai me entregando o que você tem aí, porque minha produção aqui não pode parar. Então, é muito comum isso acontecer. Contudo, para aqueles fornecedores que são estratégicos para a empresa, né, que trazem matéria-prima, aí já existe um acordo às vezes até algumas determinações. Que nem, ó, você sempre me entrega nessas condições, emitindo uma nota fiscal por pedido, ou algo do tipo, assim. Tá? Agora, dependendo do fornecedor, se ele não é estratégico, às vezes se é um fornecedor pequeno, isso pode acontecer. Então, aqui nesse caso, nós vamos realizar 3 migos, tá? Dando ali o acesso a esse ponto. Então, vamos lá. Vou fazer aqui amigo, a primeira amigo. Então, o que a gente preenche aqui, nesse campo aqui, ó, nota de remessa, tá? Então, a gente preenche como se fosse o número da nota fiscal, tá? E a série. Eu vou colocar NF01, vou colocar aqui. No SAP, em todo lugar que vocês verem, tem campo vazio, isso e aquilo, coloquem referências, tá? Porque isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar muito no futuro para preencher ali as informações, como fala, para consulta, para história. Então, aqui NF001, se tiver alguma outra informação, eu coloco aqui a data do lançamento, posso colocar datas diferentes, e aqui agora eu vou colocar as quantidades, tá? Lembra que aqui a gente tem algumas questões, algumas empresas que utilizam ali contagem às cegas ou algo do tipo. Eu vou colocar aqui 5, vou colocar aqui 50, que é a nossa primeira nota.
Não vou preencher mais nada, vou marcar aqui OK. Vou verificar. Aí ele dá uma mensagem aqui, o sistema, ó. Quantidade pedida não atingida em 5 peças. Então, significa o quê? Fábio, você está fazendo uma entrada de mercadoria para um pedido e você não está recebendo ali a totalidade desse pedido. Então, o pedido é de 10, você está recebendo 5 e falta 5. Se eu mudar aqui, né, por exemplo, colocar 4 aqui só para... Ele vem e muda o cálculo aqui, ó, faltam 6. Por que que o sistema exibe essa mensagem aqui? Ele está me alertando. Você não consumiu Agora, tudo, né? não entendi, Luiz. E você não consumiu tudo, né? Que eu não consumi tudo. Agora, vamos pensar assim, que existe uma empresa, tá? Que ela fala assim, ou é tudo, ou não é nada. Ou é tudo, ou não é nada. E aí, como que fica? É uma regra de negócio da empresa, né? Fica a marcação no pedido, não é? Eu posso colocar essa marcação no pedido, ou eu, como consultor do sistema, eu posso configurar essa mensagem aqui no sistema, tá? Eu vou até colocar ela aqui, ó. Na verdade, aqui seria o que que a Miro faz, né? Vamos trazer aquele conceito lá também. Então, eu posso, amigo, eu posso pegar este ponto aqui no amigo e pedir para configurar o sistema. Fala assim, ó, sempre quando emitir essa mensagem aqui de erro, eu quero que o sistema não deixe eu continuar. Eu quero que exiba uma mensagem de erro. Ou seja, aí eu começo a utilizar o SAP para me ajudar no meu processo. Então, existe uma configuração que a área de TI, os consultores fazem. Outro ponto, lá no meu pedido de compras também, acho que foi o Luiz que falou, né? Eu tenho aqui uma parte de fornecimento que eu posso colocar aqui algumas informações para controlar o fornecimento excessivo ou incompleto ou inferior. Eu também consigo trabalhar aqui de uma outra maneira. Então, vamos lá. Eu vou fazer um exercício aqui de novo, tá? Vamos fazer o mesmo exercício aqui, só que agora para Migo. Então, vamos lá. O objetivo da Migo é o que a Migo faz e quais são os resultados e outputs da Migo, tá? Então, estou trazendo aqui linha de raciocínio agora, tá? Saindo um pouquinho do técnico. Então, qual que é o objetivo da Migo? O objetivo da Migo é entrada de estoque. Eu diria que entrada de estoque é um resultado, porque vai carregar ali o meu estoque. O que a Migo faz? Então, dependendo de quem a gente estiver conversando, ela faz entrada de estoque. Agora, se eu for conversar com o cliente, vou fazer uma pré-venda, ou dependendo do cenário, o objetivo da Migo é registrar o recebimento da compra efetuada. Porque tem Migo que não registra estoque. Tem. É por centro de custo, não é isso? Vai para centro de custo, vai para consumo. Então, é legal a gente criar essa estrutura aqui, eu consegui passar isso para vocês, e eu vou sempre trazendo isso assim, né? Então, objetivo, o que faz, e os resultados ali, tá? O Henrique está perguntando aqui, no caso de um pedido para consumo, não poderia ir direto para Miro e pular para Amigo?
Gente, olha aí o que o Henrique trouxe para a gente. Então, um pedido de consumo, onde eu não tenho estoque, eu posso ir direto para Miro e não ir para Amigo? Eu posso, Henrique. Tecnicamente, eu posso. Contudo, a empresa, por regra de negócio, ela vai decidir se ela quer fazer Amigo ou não. Mas eu posso ter esse processo, tá? De certa forma, dependendo do tamanho da empresa, é comum isso daí, não fazer Amigo e fazer a Miro direto. Tá? Então, o que a Miro faz? Ela confere, né, o físico e registra as quantidades e informações adicionais no sistema. Então, lote, data de validade, entre registro ou recebimento da compra efetuada. Tá? Então, aqui ele vê físico versus sistêmico. Ele confere e faz. Então, vou aqui fazer essa amigo, vou registrar. Cadê o número? Então, aqui nós temos a primeira amigo. Vou colocar aqui. Eu vou fazer já as 3 amigos agora, porque depois a gente vai se ver lá na Miro. Aí vai... Eu quero ver quem vai ganhar o Chicabon. Então, o item 1, 5 peças. Eu vou eliminar. Tá? No Brasil, existe uma questão, né, que a movimentação da mercadoria ela acontece junto com a emissão da DANF, né, do documento ali para pagar, que suporta o pagamento. E em outros países, é muito comum o fornecedor ir entregando, e no final do mês ele emite uma fatura todas as entregas ali, né? Uma fatura única. Então, isso ajuda muito ali. Perfeito. Fizemos amigo. Opa, deixa eu colocar aqui assim, amigo 1. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Não, a princípio não. Então, tá bom. Então, fizemos amigo aqui agora. Perfeito. Então, vamos entrar lá na Miro. Aham, Fábio. Então, você falou que você coloca a data aqui, você coloca o número da nota fiscal aqui, né? Pega aqui o número da nota fiscal. Na verdade, eu vou ter que deixar só números aqui. Aí você vem e coloca o número do pedido aqui. Legal. Então, ele trouxe aqui ó, o pedido. Deixa eu descer aqui. Eu tenho aqui os pedidos, né, separados por entrada de mercadoria. E qual que é o valor dessa minha nota fiscal 001? Deixa eu pegar lá o item. Qual que era o valor, o preço de cada um? Deixa eu ver aqui. Fiquei com uma dúvida aqui. Eu podia fazer a Miro só com a referência da nota fiscal? Ou não colocar o número do pedido e ele traz a referência da nota fiscal? Me conta mais, Denis. Qual seria a vantagem de fazer isso? A vantagem é você ter como remessa, né? Você pegar a nota fiscal ou a remessa e fazer já direto sem ter o número do pedido ali, sem validar o pedido. Entendi. O que vocês acham, pessoal? Alguém faz assim? Só dúvidas, assim, que eu... Então, ó, a primeira nota aqui tem 3 mil. Eu vou entrar. O que vocês acham desse ponto que o Denison, né? Isso. Trouxe, Denison, pessoal? isso mesmo. Denison. Porque eu já vi casos que a pessoa só digita o número da nota fiscal e do fornecedor e ele já traz o número do pedido Traz e tudo todos ali. os materiais.
Legal. Então, vamos lá. Vou continuando aqui e a gente vai chegar de encontro com essa observação muito bem colocada pelo Denison, que faz total sentido. Você já assistiu essa aula antes, Denison? Não, Não é? Ela é ao vivo, né? Ela é a primeira vez que eu estou falando assim. Parece desculpa, que eu você vou já assistir sabe. depois, pode deixar. Estou brincando. Vamos lá. Então, a nota fiscal 001, cadê? Ela tem um valor de R$ 3.000. Então, eu digito aqui e coloco aqui R$ 3.000. Então, tem uma diferença de R$ 3.000 aqui ainda. Por quê? Porque eu recebi no total de mercadorias R$ 6.000, mas só tenho R$ 3.000 aqui para pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Se for desse jeito aqui. Eu tenho que pegar aqui, como eu sei que a primeira nota teve 5 peças e 50 peças, eu tenho que limpar a minha Miro. Eu tenho que deixar só 5 peças de um. Opa, essa telinha tá... dá para fechar aqui. Então, eu vou tirar aqui os itens, tá? Eu vou deixar só os itens da primeira nota fiscal. Então, eu tiro, olha lá, ficou 0 agora. Se eu andar um pouquinho aqui mais para o lado, ó, descer, deixa eu ver, aqui. Aí, Coincidentemente, eu selecionei os itens corretos da nota fiscal 001. Então, antes de entrar nesse ponto que o Denison trouxe, o que acontece? Aqui, eu vou trazer... Cadê? Eu vou entrar de novo aqui para registrar a Miro e agora a gente vou pegar alguns pontos chaves aqui. Então, primeiro ponto. O que eu preciso para fazer uma Miro manual no sistema? Eu preciso de um documento, tá? Toda Miro no sistema, ela é feita com base em um documento e no Brasil um documento legal, em sua maioria. Então, se eu não tiver a DANF em mãos, se eu não tiver o papel ali em mãos, ou o PDF, né, vendo ali, eu aconselho não fazer a Miro, tá? Não vai dar para confrontar e saber depois se o comprador ou o fornecedor ou o sistema está configurado errado. Então, eu coloco o número da nota fiscal e o primeiro campo que, de fato, eu preencho aqui, vamos falar, data, referência e o montante. Nunca preencham esse campo por último. Nunca. Porque isso dá margem de erro. o montante? O montante. Sempre preencha ele primeiro. Processualmente falando. Porque ele não vai induzir ao erro. E esse montante aqui, ele nunca vai alterar. Ele sempre tem que ser o valor que está, o valor total ali da nota, o valor a ser pago. Então, se eu preencher ele antes ou depois, é muito comum o pessoal copiar aqui o valor, dar um Ctrl+C aqui na diferença e um Ctrl+V aqui. Isso dá margem para erro. Tá? Aí eu venho e coloco aqui o meu pedido de compras. Opa, olha lá. Vamos lá, pedido de compras. Tanana. Opa, já deu erro. Isso daqui já acendeu um alerta para mim. Eu, como responsável de fazer a Miro na empresa, já acendeu um alerta. E agora o que eu faço? Tenho que conferir. Então, o primeiro ponto que eu mudei aqui nessa ação é a ação de realizar aqui preencher o montante primeiro. Confie em mim, preencham sempre o montante primeiro. Agora eu vou voltar para o tema, para a pergunta, né, para a colocação ali do Denison. Deixa eu ver. Do Denison, isso, acertei. E, ao invés de fazer o pedido, fazer
a referência ao pedido, eu vou fazer de uma outra forma. Eu posso clicar aqui em nota de remessa, tá? Em nota de remessa, e aqui no número nota de remessa, eu vou colocar aquele valor que nós colocamos lá na Amigo, tá? Aí eu vou dar um Enter aqui, múltiplas ordens de compras, assim. Tirar o NF. Uhum. Acho que esse você já entrou essa nota também. Será? Ah, foi. Na verdade, estranho que ele deu aqui, só se teve outra nota fiscal que foi o mesmo código, porque tem duas linhas. Estranho. Mas aí ele trouxe aqui, ó, tá vendo como ele já filtrou? Ele já 3.000 e aqui deu valor ok. E se eu desço aqui um pouco, eu tenho 500 e 2.500 e ele já trouxe aqui, ó, e filtrou todos esses itens. Então, ele o traz ponto que o Denison trouxe faz total sentido. ele traz o número do pedido também, né? Ali. Trouxe aqui também, ó, aqui está o número do pedido. E aqui eu tenho algumas visualizações aqui na Miro que modifica a quantidade, as colunas aqui, ó. Vou selecionar essa daqui, ó, pedido, nota de remessa. Então, ó, aqui, tá vendo que essa visualização fica até mais interessante, ó, para esse caso. Por quê? Eu já tenho o pedido primeiro, depois a nota de remessa e outras informações. Então, existem diversas formas de fazer a Miro. Eu vou fazer essa dessa forma aqui, tá? Vamos colocar aqui o detalhe dos impostos. Deixa eu ver, se não der erro, eu já vou registrar aqui direto. Então, aqui zerou a entrada de mercadoria, não deu diferença de... Vou registrar. Eu pego aqui. Vou colocar aqui a minha Miro. E agora vamos para a segunda Miro, tá? Então, a segunda Miro, tá? NE A02002. O valor dela é R$500. Imagine que eu coloquei aqui, o que acontece? Para utilizar este valor, né? Lá na Amigo, eu tenho que... E o que acontece? Eu tenho que pegar e ter a referência certa lá para quem fez a Miro. Então, quando a pessoa faz manualmente, ela tem que ter. Tem que ficar atenta a isso. Fábio, pesquisei aqui e não encontrei. Aqui, eu tenho esse botão aqui na Miro, ele é muito, muito, muito interessante. Eu vou clicar aqui em outros critérios de seleção. Deixa eu ver. Acho que é esse daqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu selecionei notas de remessa. Aqui, eu posso colocar mais de uma nota de remessa, tá? Então, quando tiver o caso, eu posso colocar mais de uma e o sistema vai procurar. Se eu clico aqui no botão nota de remessa e eu clico aqui para pesquisar, aqui eu tenho mais, posso dizer, mais opções de filtro. Então, para quem usa Miro diariamente na empresa e sabe utilizar essa opção aqui, tem menos dificuldade. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pesquisar o fornecedor, o emissor da fatura. Deixa eu ver se está habilitada a pesquisa por CNPJ aqui. Se tiver habilitada por CNPJ, deixa eu ver aqui. Ó. Então, aqui eu já conseguiria pesquisar. Estou com a nota fiscal em mãos, digito aqui o número do CNPJ do fornecedor, e vou lá e encontro ele e marco. Então, vamos pesquisar aqui o nosso fornecedor. Esse daqui, né?
Aqui. Então, já coloco o fornecedor. Se a empresa tem mais de uma filial, opa, eu posso colocar aqui. Número de material do fornecedor. Se o sistema estiver bem configurado, aquele número que aparece na DANF do fornecedor, dá para colocar e eu pesquisar as entradas de mercadoria no meu sistema com base no código que está impresso na DANF do fornecedor. Tá? Então, eu posso fazer isso. Seleção para nota de remessa. Eu quero uma nota de remessa exatamente com esse código aqui, ou uma nota fiscal aproximada, tá? Ah, não achei pela nota de remessa. Eu posso aqui colocar uma nota de entrega. Ou, se eu tenho um pedido de compras e eu quero saber quais são as notas fiscais, eu posso colocar aqui por pedido de compras também. Inclusive, vamos fazer isso para o nosso processo. É o 27, né? 27. Eu vou colocar aqui o pedido de compras, opa, e vou executar. Nenhum valor para essa seleção. Insira um fornecedor. Esse fornecedor está certo. Não, é outro. É o 31. Vou executar. E aqui, ele trouxe, olha que interessante essa visão aqui. E eu aproveito aqui, pessoal, para falar aqui um pouquinho, um ponto, tá? Nós temos auxiliar, né, os cargos, né? Geralmente uma empresa. Assistente e analista. Tá? Então, geralmente uma empresa, né, no cenário administrativo, geralmente tem esses cargos assim, base, né? Eu sou auxiliar, depois eu viro assistente, depois eu viro analista, coisas do tipo. Então, ao utilizar o sistema SAP ou qualquer outro sistema SAP, procure usar como um analista. Procure pensar como um analista. Evite usar o sistema e pensar de forma operacional, simplesmente. Por que isso? Daqui 5 anos, daqui 2 anos, vocês vão falar, poxa, pode fazer sentido para você, para uns, para outros não. Para nossa, pensar como analista ajuda muito na minha empregabilidade. O ponto é, quanto mais analista eu for, mais eu tenho espaço e referência no mercado de trabalho. Com o avanço da tecnologia, agora chegando inteligência artificial, né, as tarefas operacionais elas estão cada vez mais sendo automatizadas. Então, tudo isso que a gente falou aqui, por exemplo, é possível fazer de forma automática, que é um ponto que o Hugo trouxe, acho que o Hugo, né, fez uma pergunta anteriormente, eu vou abordar ela. Então, olhe para essas telas do SAP sempre como uma questão de analista. Então, uma análise, né? Pensando como um analista. Então, aqui, o que ele trouxe? Ele trouxe todas as informações do pedido de compras, ele trouxe aqui a nota de remessa e aqui é o montante pendente. Então, essa primeira nota aqui, ele diz que não tem nenhum montante pendente. Opa, então já tiro ela. Essa segunda nota fiscal aqui é a que eu quero, e tem uma outra nota fiscal aqui mais à frente. Então, o que eu faço neste momento aqui? Eu seleciono só a que eu quero, eu poderia selecionar mais de uma, tá? E eu clico aqui em transferir. Ele trouxe aqui a nota de remessa, eu dou Enter, e ele fez aqui o cálculo, né? Colocou aqui o valor, a quantidade, eu preencho aqui o detalhe, e o saldo está ok, e eu vou registrar. Vou registrar. Então, registrei, e agora na terceira nota,
nós vamos colocar ali mais alguns elementos. Tudo bem até aqui, pessoal? E eu vou voltar aqui agora na questão do... Sim, tudo bem, tudo bem. Legal. Respirando ainda. Tá vivo, né? Então tá bom, deu sinal de vida, então ufa. Os aparelhos estão apitando ali. Aqui tem uma do Hugo, do Henrique, do amigo. Aqui o Jonathan falou que não é recomendado. Realmente, não ter amigo não é recomendado para quando tem estoque. Mas agora, quando tem compra de materiais para consumo, fazer amigo, ela pode não ser tão essencial, porque as contabilizações que são feitas na amigo, para um processo de consumo, elas têm elas podem ser feitas na Miro direto, então não teria ali um impacto nesse caso, Jonathan. É muito comum, inclusive, para consumos, não fazer amigo, ou quando faz amigo até não avaliada, aí nem tem contabilizações. E a pergunta do Hugo aqui, o Hugo falou do processo de automatizar, né? Vou explicar aqui, amigo e Amiro com base no XML. Então, o fornecedor ele emitiu aqui um XML, outro XML, outro XML. Então, como que eu posso fazer isso? Então, o SAP ele tem produtos ou ferramentas. O SAP tem um produto que faz isso, e outras empresas também têm. É um produto que fica buscando os XML na base do governo, ou recebendo por e-mail, e faz uma série de validações, busca pedido, faz migo e faz miro de forma automática, tá? Então, para empresas, indústrias aí, não vou falar quase todas, mas a maioria tem um sistema desse que faz essa automação da entrada da migo e miro com base no XML. A SAP tem um NFT Inbound, um GRC, e agora já está vindo com um novo produto. E... como se fala? Esqueci. E os parceiros têm outros sistemas também. O Antônio perguntou aqui, quando a data do pedido é menor que a data... Ó, a Adriana falou aí, onde ela trabalha gera mira automática. Então tá tranquila a vida aí, né, Adriana? Tá fácil? No quesito miro, né? Realmente é muito legal quando faz a mira automática. Nossa, muito bom, muito bom. Antônio falou aqui, quando a data do pedido é menor que a data da MF, o sistema identifica ou não tem problema, Antônio? E acho que em maioria dos casos vai acontecer isso, porque eu vou emitir o pedido hoje, o fornecedor vai emitir hoje ou a partir de amanhã. Então é muito comum, até o normal, a data do pedido ser inferior à da mira. Então, vamos agora colocar mais como posso dizer aqui, alguns elementos aqui, alguns ingredientes da nossa amiga, que está bem de boa. Então, eu vou fazer aqui amigo dessa nota fiscal, vou colocar aqui 500, tá? Vou colocar aqui a 2. Opa, ué, não trouxe nada. Eu estou tentando entrar a nota fiscal 2, R$500. Eu trouxe aqui um item, né? Ele trouxe aqui o item certinho. Mas ele não trouxe quantidade. No outro trouxe, né, pessoal? Sim, esse aí não. Sim, no outro trouxe. E agora? E agora é estornar. Fazer o estorno do documento anterior. Rapaz, mas eu não tenho acesso à transação de estorno, eu tenho que falar lá com o meu chefe. Ixi, não. Quebra essa para mim aí, Denise, dá um jeito aí, pô. Colocar a quantidade lá embaixo vai? Não vai não, né?
Que rufem os tambores. Fala o quê? Imputar manualmente os valores? Lá. Então, o primeiro ponto, vamos entender aqui o porquê que não trouxe a quantidade, tá? No sistema, existem alguns pontos aqui que a gente configura. Existe o comportamento padrão do sistema ou algumas configurações. Por exemplo, acho que foi o Jonathan que falou aí, né, da questão da Miro. Tem empresas que falam assim, eu só vou poder fazer a Miro se a Amigo tiver sido feita anteriormente. Caso contrário, eu não faço. Só que não é o nosso caso aqui, porque nós fizemos ali a Miro. Tá? Fizemos Amigo já. Então, eu vou entrar aqui, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Uma análise. Se eu pegar esse problema aqui, enviar um e-mail para alguém e falar assim, não estou conseguindo fazer a Miro, significa que eu não estou sendo um analista. Empregabilidade, resultados, crescimento profissional, seja cada vez mais um analista, um crítico, no sentido ali de tentar entender, melhorar as coisas e solucionar problemas. Então, o analista, além de analisar, ele soluciona problemas também. Não curioso, não. Curioso, nossa, excelente, seja curioso, perfeito. Boa. Então, aqui, vamos lá. Gostei dessa curiosa. Eu entrei aqui no meu pedido, e agora lá eu estou falando do item 10, né? E eu vou entrar aqui. Arco do pedido. Eu vou ativar o. Nossa. Ativar o FM aqui no ambiente. Então, vamos lá. Aqui, eu entrei aqui no item 10 e deixa eu analisar aqui agora. Ó, o item 10 tem 10 quantidades e eu tenho 10 entradas de mercadoria, 10 quantidades, né, no total, e já tenho 10 de entrada de faturas. Ué, já tem entrada de faturas? Eita, e tem aqui NF 02002. Ué, tô tentando entrar mesmo NF mais de uma vez? Estranho isso, né? Posso estar cometendo algum equívoco. Mas o ponto aqui é a quantidade disponível para esse item do pedido de compras, que se relaciona com essa nota de remessa, ela já foi atendida. Então, eu não posso, ou pelo menos assim, o sistema não me sugere uma quantidade, né, aqui nesse processo, porque eu já registrei uma entrada de mercadoria para essa nota aqui, que tem uma equivalência aqui. Opa, não estou conseguindo pular. A esse pedido de compras e outras informações. Aí, acho que foi, não lembro, alguém falou, e se eu colocar aqui a quantidade? Vamos lá, eu vou colocar aqui a quantidade. Vai continuar correndo. Eita. Aí. Vou colocar aqui a quantidade. Perfeito. Então, deu uma mensagem aqui, ó. Não é possível determinar código de imposto para diferença. Deixa eu ver se tem o código da fatura. Já tem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra mensagem de erro. Tá. Eu vou focar aqui em uma mensagem aqui específica, tá? Então, falta uma configuração aqui no sistema, dá um erro aqui na contabilização, mas, ó, perceba que tem uma mensagem aqui, ó, quantidade faturada. Então, eu tenho essa mensagem M8-504, que ela fala assim, opa, quantidade faturada está maior que a quantidade de fatura. E aí? Lá na empresa que você trabalha, pode fazer isso? Se sim, eu continuo o processo, mas tem empresas que não vai permitir, ou tem empresas que vai permitir para alguns cenários.
Então, o ponto aqui é, eu estou tentando registrar uma fatura, eu estou tentando fazer uma fatura para um item do pedido de compras que já tem as faturas ali registradas, tá? Então, não tem ali mais o saldo para isso. Só que o sistema, ele iria permitir aqui, ó, porque ele deu uma mensagem de advertência. Só que eu posso ir lá e configurar o sistema para, como que se diz? Transforma de o De dar warning um erro, para obrigatório. para dar um erro. Ele fala assim, ó, quando tentar entrar fatura, quantidade maior que o pedido, dá um erro. Sim. Tá? Então, com isso, eu ajudo o analista, o usuário do SAP, a ser mais assertivo. Tá? Não ficar... Eu uso o sistema ao meu favor. Tá bom? E aqui, deu uma mensagem, preço baixo demais. Então, dependendo dos cenários, essa mensagem aqui pode solucionar alguns casos daquele comentário que o Freire trouxe, que como se fala? A questão do preço do material. Então, tem essa e outras mensagens que podem ajudar, mas tem alguns casos que realmente só na oração. Tá? Então, ou seja, o que a Miro faz? Ela faz diversos pontos, e aqui é interessante a gente colocar aqui, ó, comportamento standard, comportamento, vou colocar aqui, regras de negócio, e aqui, desenvolvimento. Então, o que a Miro, ou que outras transações fazem, elas têm algumas verificações, alguns comportamentos que são standard, ou seja, é assim, ponto, em muitos casos, ou tem pontos que são regras de negócio, que isso daqui muda de empresa para empresa. Então, por exemplo, se você trabalha em uma empresa com SAP, a empresa tem suas regras de negócio, utiliza o SAP de uma determinada maneira. Se você for uma entrevista de emprego e você falar, a empresa usa o sistema assim, 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 a empresa fala, nossa, que estranho que ela usa o sistema. Aqui não é assim, não. Será que esse profissional sabe de SAP mesmo? Acho que não. Porque ela falou que ela faz amigo e amigo de um jeito, de outro, aqui a gente é proibido de fazer isso. Ou seja, agora se eu faço assim, lá na minha empresa, por conta das regras de negócio, eu utilizava o SAP assim. Contudo, eu sei que de empresa para empresa pode mudar. Aí, você pode até falar assim, fazer uma pergunta para o entrevistador. Como que vocês usam aqui? É parecido ou é um pouco diferente? Então, cuidado para na entrevista você não ser o entrevistado. Faça perguntas também, tá? Então, aqui nesse caso, eu não consigo fazer essa entrada de mercadoria. E se eu conseguisse também, o sistema ele ia dar um erro depois, que ele faz uma verificação, fornecedor, nota fiscal, valor e data, para identificar faturas, notas fiscais em duplicidade, tá bom? Então, eu vou entrar aqui na Miro novamente, para a gente fazer a última Miro aqui. Qual que é essa última? Vou entrar aqui, o valor é 2.500. Como eu não sei, eu vou utilizar essa função aqui. Vou colocar aqui o meu pedido. E essa daqui, ó. Transferir. Valor ok. Então, deu
tudo certinho aqui, né? Eu tenho aqui outras informações, posso colocar algum texto aqui na Amigo, posso fazer, tem a questão de anexos também. E aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. A quantidade consigo. Deixa eu só mudar aqui para todas as informações. Aí. Então, percebam que aqui o sistema, ele trouxe os valores, né? 2.500 e 50. Então, 50 peças, vezes o valor unitário lá, né? Acho que era R$50, dá 2.500. Então, aqui deu tudo certo, tudo bacana. Vou colocar a nota aqui. Aqui é a data do pagamento. Então, eu posso colocar aqui qual que é a data do pagamento. Eu vou falar, essa data do pagamento é no dia 10 de junho. Então, o sistema, ele modifica aqui a data do pagamento, ou eu posso modificar aqui a condição também, tá? Posso colocar aqui, deixa eu ver, dentro de 30 dias. Então, o sistema, ele faz o quê? A partir da data básica, ele calcula 30 dias e vai lançar lá no meu contas a pagar o pagamento previsto para o dia 7. Mas a equipe do contas a pagar pode depois modificar isso. Perfeito, detalhes, aqui tem a parte dos impostos. E agora, vamos supor que nós vamos registrar esse item. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui e vou calcular um ICMS dele. ICMS, deixa eu ver aqui a mensagem que deu aqui. Poxa, não está determinando isso. Por conta desse erro aqui, eu não vou conseguir simular um erro de diferença de impostos, que está dando um outro erro. Tem que colocar ali perto do montante, embaixo do calcular IVA, é isso? Ah, boa, acho que é isso aqui mesmo. Vamos ver aqui se é isso. Não, acho que era 00, né? Era I0, eu acho. Também existe código de imposto e zero. Lá está zero lá embaixo, né? Isso. Ah, isso não. Vou colocar o zero e o zero. Também não. Não foi não. Aqui é para errar. Fala. Pois é, estranho isso. Vou deixar aqui sem. Agora vamos falar um pouco da mudança de preço aqui, tá? Deixa eu simular. Como tem mensagens. Ué, por que foi essa diferença? Ah, não, já sei. É porque eu não marquei o item aqui, gente. Ah, sim. Eu comi bola. Deixa eu colocar lá o I1, então. Deixa eu ver. Aí, agora aqui ele calculou ICMS a recuperar. Não vou entrar em questões se está certo, se não está exatamente o cálculo, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Opa, deu uma diferença aqui, ó. Está faltando o valor do ICMS. Se eu entrar aqui na nota fiscal, agora, aqueles valores dos impostos, o sistema, ele, de acordo com as regras pré-configuradas, o sistema ele trouxe aqui 18% ICMS com essa base e calculou esse valor. Então, eu sei que o sistema ele calcula 18%. Então, neste caso, eu falo, deu erro, criaram o pedido com IVA incorreto, isso e aquilo, e agora, né? O que a gente faz? Então, possivelmente, aqui nesse caso, tá? A forma para... deixa
Acho que eu tenho até uma planilha aqui, calculadora, preço líquido, deixa eu ver se é essa daqui. Para vocês entenderem como que o SAP... Essa daqui. Então, assim, partindo do preço líquido, a minha alíquota de ICMS é 18 e o meu valor é 2.500. É isso? Ó, bateu certinho lá. Então, o meu valor deste item aqui, soma, né, os totais. Deixa eu ver isso aqui. Neste cenário, tá? Não. Peraí que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Só se tem o PIS e COFINS ainda. Alíquota, redução da base, redução, partindo do valor bruto. O valor bruto, 18, valor bruto, tá. Aí, agora foi. Então, o comprador, ele colocou o valor do pedido de 2.500, só que esse pedido de compras deveria ser 2.050. Por quê? O SAP, ele calcula dois valores, tá? Lembrando que o SAP é um sistema alemão. Lá fora, o cálculo do IVA, né, do IVA lá na Europa, ele é diferente. Ele é de regra um acréscimo. Então, aqui o SAP, ele calcula o valor líquido do item, 2.050, e depois o montante com imposto. Então, qual que é esse imposto aqui? Então, minha base, 2.500, com ICMS de 18%, o valor do ICMS é 450. Então, neste caso aqui, vai lá para minha coluna valor fiscal, lá nos meus livros, esse valor de 450. Então, eu tenho aqui um cenário onde eu modifiquei aqui o valor. Só que a partir daqui, dependendo do cenário, começa a acontecer algumas coisas no sistema que pode gerar dor de cabeça lá para o pessoal de CO, contabilidade. Deixa eu ver como que vai ficar a contabilização aqui, os ajustes que ele vai fazer. Contabilmente, o que ele precisaria corrigir aqui, gente? Quem tem uma visão, né, contábil para e consegue entender aqui o que o sistema precisaria corrigir nesse momento. Diz aí, Freire. Acho que não estou te ouvindo, Freire. Deixa eu ver aí o que você está falando. Ah, O que acontece, Freire? Aqui, eu fiz uma entrada de mercadoria considerando o valor do meu material, do meu produto, da minha compra, de 2.500. Só que quando eu estou fazendo aqui a entrada da fatura, eu entendi que o pedido foi criado errado, tá? E não foi considerado imposto. Aí, o que eu fiz? Estou lançando aqui o valor correto, 2.050, tá? Que é o valor do meu produto, o líquido, e a diferença, os 450, eu vou tomar crédito do ICMS. Então, logo, não vai lá para o meu custo. Então, a contabilização que a Miro vai fazer aqui, ela vai corrigir o valor do meu material. Esse é um dos pontos que é importante e utilizar o que nós temos aqui no SAP, que é a conta de entrada de mercadorias e conta de entrada de faturas, tá? Conta transitória. Muitas empresas não gostam de utilizar essa conta, porque geralmente ela vai ficando no limbo, um monte de valores, difícil conciliar, difícil fechar, isso e aquilo. Contudo, essa entrada de mercadoria e de fatura no SAP é que ajuda a fazer muita parte da contabilização. Então, essa Miro aqui, o que ela está fazendo?
ela está falando assim, ó, opa, devolve aqui para mim R$ 450 do estoque, porque isso daqui, na verdade, é um crédito que eu tenho de 450 lá no ICMS. E eu vou pagar 2.500 para o meu fornecedor. Então, ele faz um ajuste. Qual que é o problema desse ajuste? Possível problema, tá, que pode acontecer é se eu não tiver mais quantidade no estoque. O valor fica voando. Se esse ajuste acontece na mesma hora, assim, da entrada de mercadoria com preço incorreto, ok. Então, entende-se que o preço ali, o médio móvel ali, as contabilizações de diferença de preço e o padrão do material vai ficar ok e não vai dar impacto. Agora, se eu já consumi o material, isso, aquilo, depois faço esse ajuste, putz, pode dar um estouro muito grande assim no preço do material, que é o caso um dos mais críticos, que foi aquele cenário que o Frei trouxe. Então, aqui eu tenho uma contabilização diferente das outras duas que nós fizemos, e além de tudo, ela está regularizando o meu custo desse produto, o meu custo no estoque. Porque o que acontece? Lá numa Tiroled, vai ficar um valor voando lá, né? Vai ficar um valor sem alocação, que ele fala, que a gente chama, quando a gente usa o SAP em inglês, ele fala lá, not allocated, né? Vai ficar sem alocação desse valor de 450. Então, aí tem que rodar MR21 para fazer uns ajustes de preço e tal, o pessoal de CO lá tem que mexer, fazer isso, mas realmente, esses pontos aí gera muita dor de cabeça num segundo momento, que é o fechamento. Então, assim, são pontos. Então, vocês viram assim, ó, olha só, eu faço uma miro, eu confiro que o valor está correto com o do pedido lá, né? Está correto com o do pedido. Porém, o sistema ele veio, calculou e falou assim: opa, Fábio, o valor tem alguma diferença aqui. Lembra que estava 2.500 aqui, ó, 2.500 aqui. Ele alertou para mim uma diferença. Então, eu venho e faço isso. Agora, o ponto tem que alertar processos futuros para que isso não aconteça. Se for possível estornar esse processo, corrigir o pedido e continuar a vida, melhor. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. E se não gerar impacto, faz assim mesmo e vida continua. O Denis está falando, não é uma pergunta, ele só está comentando aqui que na empresa dele, na empresa onde ele trabalha, né, criaram uma conta que automaticamente joga a diferença nessa conta. Porém, não sei o que fazem. Se eles entenderam que essa diferença é uma diferença relevante, deve fazer algum tipo de rateio jogando para o custo dos produtos, né? Para não ficar muito distorcido o custo dos produtos. Se for uma small difference, né? Uma diferença pequena, aí, sei lá, pode ser jogado para despesa mesmo. Aí depende muito do ponto de vista do controller ali, né? Do pessoal de CO. E existe um ponto aqui também, e é muito legal o Douglas trazer isso daí. Por exemplo, por que ele jogou para a conta de estoque, nesse caso? Ele foi e tirou do estoque. Porque eu tenho lá no meu estoque R$ 785.439. Então, ele vai tirar R$ 450 do estoque porque tem. Não só em valor, mas em quantidade, obviamente. E como esse material ele é de preço médio móvel, o sistema sempre vai tentar fazer isso. Agora, se não tivesse saldo de estoque, aí o sistema iria começar a trabalhar com as contas de diferença de preço, tá? Ou se esse material fosse standard, também entraria a conta de diferença de preço, mas teria um saldo zerado no final. Mas se não tem estoque, muda aquela contabilização e de acordo com o controle do preço do material aqui, se é médio móvel ou se é standard, também mudaria. Então, bem legal essa experiência que o Douglas tem e trazer aqui para essa nossa discussão, bem legal.
que é um ponto Sim. bem crítico, assim. Perfeito. Essa questão do material é muito importante, tá, pessoal? Vocês entenderem o preço standard. Novamente, né? O pessoal fala muito, eu quero aprender MM. Mas, cara, MM, você vai aprender MM, você tem que aprender MM, ponto, acabou. Mas você tem que saber o impacto e a correlação de MM com FI, com CO, com os demais módulos. É isso que eu tento falar para a galera, principalmente o pessoal do Instagram, né, que ainda não tem essa visão. Eles querem aprender só a caixinha deles, mas muito importante. Aqui vocês estão vendo o impacto que é da onde vem, ou seja, do cadastro material. Se for a letrinha S de standard é uma coisa, se for a letrinha V, preço médio móvel é outra coisa, e para onde vai, né? Onde é o impacto disso lá no fechamento. Então, claro, não precisa aprender tudo, mas pelo menos aprender essa relação entre os módulos é muito importante. Exato, legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o que nós... Pergunta ou algum ponto sobre o que nós vimos hoje aqui de Miro? Ô, Desan, eu tenho uma aqui. Manda aí, manda aí. Remessa posterior. O que seria Ah, uma remessa posterior? Um resumo, assim, um overview. é remessa futura, possivelmente, né? É entrega futura, perdão. Eu anotei aqui remessa posterior. É uma pergunta que vira e mexe chega para mim no direct. Possivelmente, deve ser o cenário de entrega futura. Eu acho que esse vai até um cenário que o Jonathan ele trouxe, acho que na nossa primeira aula também, ele colocou como um cenário a mais, né? Então, o cenário de entrega futura... Oi, alguém... Não, eu ia falar, não seria nota complementar, talvez? Nota fiscal complementar? Eu acho que nesse caso não, porque ele está falando de remessa posterior, né? Que é o pessoal É, falando de remessa posterior. às vezes é uma nomenclatura diferente para entrega futura mesmo, né? Quer ver? Vamos perguntar aqui, ó. Remessa posterior. Nota fiscal. Vamos ver se... Né? Vamos considerar que é remessa posterior. Então, o que acontece? Neste processo, eu crio um pedido de compras, depois eu faço uma miro para efetuar o pagamento. Então, o fornecedor emite uma DANF aqui, faço uma miro, e depois uma amigo quando receber ali o material. E existe aqui uma outra DANF, aqui uma outra nota fiscal nesse processo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, CFOP, entrega futura. Talvez no meu contato, operação interna. Nesse caso, faz primeiro a miro e depois amigo? Exatamente. Aqui tem o padrão. Nesse caso, eu faço primeiro a miro, né? E depois eu faço amigo. Então, aqui quando eu crio o pedido de compras, por exemplo, nessa fatura, de entrega futura, aqui no sistema, Faz pedido por cópia, não pode? poderia, ficaria mais melhor, né? Aqui no sistema, na parte de fornecimento, na parte de fatura, aqui, essa aba do pedido, ela determina, como eu posso dizer? Ela determina o comportamento do sistema na entrada de fatura. E essa daqui na entrada de mercadoria. Então, vamos pegar aqui, ó. Desculpa, foi muito rápido para mim. Essa aba de fatura, ela determina diversos comportamentos na hora de fazer a miro. Que é o código de imposto, o IVA ali, né? E A entrada. E esses Fatura flags. final. Fatura final seria o quê? Quando tivesse marcado ela
Só permite uma entrada? Olha que interessante essa pergunta. Eu vou Ah, mostrar aqui. não sei, desculpa, gente. Não, mas não, é interessante porque, ó, essa fatura final, deixa eu ver aqui se tem algum caso. Não é, por que não está marcado? Precisa pedir desculpa, não. Pode perguntar. Não, é Agora é a bom. hora. Mas essa fatura final, achava que o sistema marcava ela aqui automaticamente. Mas, por exemplo, se eu marco fatura final aqui, Denison, imagine que eu tenho itens pendentes do meu fornecedor a serem entregues ainda, tá? Não, isso. Aí, se eu marco aqui fatura final, o SAP ele vai entender que esse pedido, mesmo eu não tendo recebido uns itens ali, Total, ele já foi total, finalizado, né? ele tira no meu histórico aqui no ponto de vista de fatura. Aqui no recebimento, eu tenho aqui também o recebimento concluído, tá? Então, esse que é o objetivo desses campos. E esse campo aqui, que eu vou mostrar agora, a revisão de fatura, deixa eu criar aqui um pedido. Pedido 98, para trazer esse cenário aí do Freire. Vou colocar aqui pedido. Ok. Percebam que aqui, ó, eu coloquei o pedido e o sistema não traz nada. Ó. Então, quando eu clico aqui em mensagem, ele diz assim, ó, não foi encontrado um item adequado para o pedido. Então, ele diz assim, ó, o pedido que você inseriu não contém itens que possam ser faturados. E o motivo pode ser esse ou esse. Então, o que acontece? Como esse nosso pedido de compras aqui, ele está marcado É isso, né? como revisão de fatura com base na entrada de mercadoria, significa o quê? Que o comportamento da Miro para esse pedido é olhar se teve entrada de mercadoria antes. Só que agora, imagine que eu tenho esse cenário onde eu tenho Miro antes da Migo, tá? Que é o do Freire. Eu desmarco aqui esse campo, vou atualizar o meu pedido. E ele trouxe aqui, ó, Sim. não tem os valores, tá? Eu preciso preencher aqui manualmente porque ele não tem umas referências. Então, qual que é o valor que está aqui? Deixa eu só confirmar, valor e quantidade, 1,50. Então, aqui no caso, eu tenho quantidade 1, montante 50. Tá? Vou colocar aqui 50. E aqui na categoria de nota fiscal, deixa eu ver se tem entrega futura aqui. Não, acho que esse daqui... Deixa eu ver aqui, peraí. Só estão me ouvindo? É, congelou aí. Ah, Não, pronto. estamos vindo. Normal. Tá, Normal, normal. deixa eu SAP aqui. Não, estamos ouvindo você, estou dizendo, congelou a busca, né? A busca que congelou. Pois é. Por que as empresas têm o costume de chamar o código de imposto de IVA? IVA, né? Índice de valor agregado, né?
Acho que por conta da tradução, assim mesmo, né? Ah, Tem muitos lugares no SAP que aparece IVA. é, E tem um projeto que está rolando, acho que no Brasil aí, né? Do Imposto Único, que vai usar índice de valor agregado. Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar devolução. Entrega futura, talvez essa daqui. Vamos ver. Não é essa não, talvez essa de venda. Então, entrega futura, entrada. Entrega futura, sim. Desan, Oi. eu achei uma documentação, mas acho que é muito antiga aqui, mas fala sobre remessa posterior, né? Uhum. Que fala que é revisão de faturas baseadas na entrada de mercadoria. Que é possível lançar entradas de mercadorias como remessas posteriores para entradas de mercadorias anteriores, fazendo referência aos documentos de entrada de mercadorias original. Tem alguma Sim. coisa a ver? Não, Não, acho que né? em relação à localização Brasil, não. Não, né? Não Ela fala que é necessariamente. possível função de remessa posterior para as seguintes transações comerciais, né? Entrada de mercadorias, tipo de movimento 101, devoluções, tipo de movimento 122, estorno de entrada de mercadoria, tipo de movimento 102. Acho que não tem nada a ver. Acho que em relação a esse tema, não, mas é algo que Não. existe no sistema. Aqui eu não vou conseguir fazer aqui a pergunta do Freire, mas basicamente o sistema ia determinar também aqui depois um outro IVA aqui, que é o IVA até que o Jonathan colocou aí na entrada. Então a primeira nota ela tem um valor financeiro e existe uma questão aí que só incide PIS, COFINS e na outra nota só ICMS. Então, tem várias questões também que as empresas abordam. Mas se você tiver depois também mais ponto, Freire, vê se você consegue, quando o pessoal te mandar lá no direct, a gente vê. Mas eu acredito que seja remessa futura. Então, assim, faz-se o pedido, aí, Isso, ao invés de fazer amigo primeiro, faria amiro. E amigo. depois. Tá. E depois eu Depois. faço um amigo, e com esse amigo eu vou Aham. lá e escrituro minha nota fiscal de entrega, de fato, né? Uhum. E a geração do contas a pagar continua sendo na Miro, né? Normal. Não é porque amigo ficou por último que isso vai alterar, certo? Continua sendo na MIRO, Miro, certo? Miro, que é a primeira lá, né? Então, o Sim. fornecedor pode me emitir uma nota hoje, aí eu gero meu contas a pagar hoje na Miro, e Uhum. daqui um mês, acho que deve ter algum Vai período chegar. aí que a lei fala, daqui um mês ele emite a nota de remessa e de entrega da mercadoria. E o Jonathan colocou aí, ó, os impostos aí. A primeira nota fiscal PIS, COFINS e IPI, e a segunda ICMS, né, que tem a circulação da mercadoria. Tem empresas que entendem que o PIS e COFINS tem que vir na segunda nota e o SAP não é preparado, o SAP segue. Então tem umas discussões, mas a legislação fala exatamente isso daí mesmo. Então, Sim, sim, porque acompanha a mercadoria ICMS por último, perfeito. uhum. Fábio, onde eu vejo o DOC desses lançamentos? vou mostrar aqui. Eu sempre escuto alguém perguntar qual é o DOC 1, qual é o DOC 1, Qual mas é o eu não sei. doquinho? Aqui, ó. Legal. Então, primeiro, você precisa estar na Miro, Sim, tá? É o caminho aqui com base no que estamos fazendo. E aqui, eu tenho duas opções. Eu posso clicar aqui em documentos subsequentes. E aqui eu tenho o número do documento contábil, tá? sim. E aqui o número do documento da nota fiscal. Se eu clicar duas vezes aqui, eu chego no DOC-NUM, e esse DOC-NUM é esse daqui, ó, 398, ó. Sim. O DOC-NUM é um número interno sequencial no SAP, sabe?
Entendi. Então, por mais que essa nota fiscal ela Seja tenha esse número identificado, 002, porque eu vou poder ter essa mesma nota fiscal com esse mesmo número, né, para outro fornecedor também. Entendi. Então, geralmente, para consultar a nota fiscal no SAP, é muito mais rápido ter o DOC-NUM nos relatórios, nas coisas assim. Entendi. Ou a opção Tem é algum clicar aqui em nota relatório fiscal que... também e ver. Não entendi, Denilson, desculpa. Não, perdão, acabei falando. Tem algum relatório que mostra que eu coloque, digamos, o número de uma nota fiscal e ele apresente o DOC-NUM ou vice-versa, número do pedido e ele é... Olha, mostra o DOC-NUM de uma forma prática. Eu não sei se a MIR 6. Critério de seleção. Eu acho que é a J1BNFE, não é? Mas não tem um negocinho que tem um lugar que a gente plega aqui que aparece uns coisas adicionais? MIR 6. MIR 6 mesmo, né? Tem MIR 6 e MIR 5. Vendo a MIR 5. Ah, tem um botão de mais ali também, né? O seu layout tá... Relaxa, só uma pergunta mesmo. Não, mas é legal esses pontos, pô. Aí tem aqui, tem um lugar aqui, eu só não sei se vai mostrar. Onde que é? Tem um lugar, modo especialista. Aqui, ó, vamos ver. É esse daqui, ó. Vamos ver se por aqui dá. Se aqui tiver... Ué, não mostrou nada agora? Tem que executar. Não, ele só mostra o documento FI aqui. Eu achei Ali que foi no layout, será que não tem? Não está oculto? Não, não tem. Não tem. Aí vai ser essa daí que o Freire enviou, a J1BNFE. Opa, J1BNFE. Aí aqui tem alguns parâmetros, tá? Então, por exemplo, se é uma nota... Eu posso colocar aqui o número da nota fiscal. Então, vamos lá. Vamos até usar esse exemplo aqui. A gente deixa registrado aqui na aba. Então, o número da... Opa. J1B3N. Então, o número da nota fiscal é o 002 e a série 002. Então, eu vou executar. Ó, ele traz aqui para mim. Traz, né? Contudo, aqui nesse ambiente, eu tenho poucos dados, tá? E tem que ver, dependendo da área que eu trabalho na empresa, pode ser que eu não tenha acesso a essa transação, tá? E eu posso utilizar diversos outros filtros aqui, além do dado da nota fiscal. Então, aqui é um relatório aqui mesmo. Porque o DOC-NUM geralmente é da parte fiscal, né? Ele fica nas tabelas de fiscal. Então, talvez é mais difícil encontrar ele lá na MIR 5, na MIR 6. Eu não sei se você anotou a transação aí. Anotei. J1BNFE, tá? Pessoal, acho que por hoje fechou, né? Sim. Desan, obrigado mais uma vez, cara. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou seu fã e hoje eu tenho o privilégio, né, de ser seu amigo, né? Eu pelo menos considero você o meu amigo. Então, eu acho que cada vez que você vem aqui é no sentido literal da palavra mesmo, aula, né? É uma aula e sempre com essa didática, com essa calma que você tem, é uma calma que eu preciso ter. Eu sou muito acelerado, né? Atropelo as palavras cara, eu aprendo demais, principalmente no quesito didática, né? A sua didática é maravilhosa. Obrigado. Então, fico mais, enfim, muito feliz de ter você aqui na comunidade. É isso. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, viu? Bom descanso a todos aí. Obrigado. E até a próxima. Obrigado, Fábio.
Tchau, Bem, gente. Boa pessoal, noite. Tudo de tudo de bom. bom. Boa noite aí, tudo de bom. Boa Boa noite, noite a pessoal. todos. Tchau.